Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura número 131 e eu vou ler segundo Crônicas 31, 32 e 33. Só lembrando que esses vídeos que eu posto à tarde são capítulos que eu já li esse ano e eu resolvi ler tudo de novo, porque eu montei o canal depois. De manhã é onde eu realmente estou na leitura, de tarde é tudo que eu já li. Tô lendo de novo. Não, mas é incrível, né? Tô amando. Então vamos lá. Segundo Crônicas 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. O serviço do templo é reorganizado. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo que Jerusalém, ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem dispensas no templo do Senhor e assim foi feito. E então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, o dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem.
Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles de cidade em cidade para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Agora, segundo Crônicas 32. Ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria vejam e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Lax, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias disse: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e a seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade.
Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais, no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. O orgulho e a morte de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso, mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo que se propôs a fazer. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na colina, onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Agora, segundo Crônicas 33. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Ai, Manassés. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão. Neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, e tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo
o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dado por meio de Moisés. Ai. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, finalmente. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, de humilhar-se. Tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. À semelhança de seu pai, Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. E a gente fica por aqui com essa pedrada. Muito bem, gente. Tenha fé que as coisas vão melhorar. Um beijo, deixa um comentário para mim. Obrigado pela companhia. Curte, compartilha e tenha um dia abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.